Olha só esse corte de meses atrás da minha participação do podcast 3 Elementos, quando eu comentei sobre a repetição nas séries da Netflix. Assista La Casa de Papel sem prestar atenção e você vai entender perfeitamente. Você vê com o celular. Pra você ver fazendo qualquer outra coisa que não seja assistindo a série. Por entender que o público só vai se fixar nela se não puder se fixar nela. E aí o que é que ela faz? Cara, tem a mesma cena refeita de 8 maneiras diferentes. Tem os mesmos diálogos, chegando às mesmas conclusões, com os mesmos personagens. De novo. Em todo episódio. Porque em algum momento ele te pega. Mais de uma vez no episódio. Na época disseram que eu tava exagerando, vendo coisa onde não tinha. Agora uma fonte interna da Netflix confirmou essa repetição e essa exposição constante não só existem, como são cobradas dos criadores. Antes de detalhar como isso acontece e explicar direitinho o porquê dessa estratégia aí do algoritmo da Netflix, eu quero organizar as ideias com um pouco de contexto. E já adianto, eu não tô aqui pra dizer que isso é bom ou que isso é ruim, eu tô apenas trazendo a minha observação. A Netflix mudou profundamente os hábitos de consumo de filmes e séries e é inegável que, em muitos aspectos, isso foi uma mudança pra melhor. Ora, antes a gente era refém dos horários, dos formatos impostos pela TV, e hoje existem outras maneiras de consumir tudo aquilo. Se perdêssemos algo, por exemplo aqui no Brasil, as opções se limitavam muito, né? A gente tinha que esperar o reprises ou então recorrer a downloads ilegais. Por mais que haja um certo romantismo na ideia de assistir tudo simultaneamente, juntos, porém distantes, né? É importante perceber que a vinda do conteúdo sob demanda, acessível a poucos cliques, transformou o ato de assistir em algo muito mais massivo e muito mais fácil de encaixar no dia a dia. A chegada da Netflix coincidiu com a popularização dos smartphones, que estavam deixando de ser exclusividade de um público mais restrito e se tornaram ferramentas acessíveis como a que a gente conhece hoje, né? Como do jeito que a gente está vendo hoje em dia. Isso introduziu novas telas, novos hábitos e consolidou o conceito de segunda tela. As pessoas assistiam à TV enquanto comentavam o que viam ali nela nas redes sociais. Uma prática que a própria televisão incentivava, porque trazia uma audiência fácil. A Globo, por exemplo, utilizava essa interação para impulsionar reality shows como BBB, The Voice. Houve até o caso do reality musical chamado Superstar, em que os espectadores podiam votar via aplicativo para aprovar as bandas em tempo real. Essa integração entre telas era uma estratégia para aproveitar a propaganda orgânica gerada pelas redes sociais, criando quase uma obrigação para os usuários participarem do assunto do momento. Afinal, ninguém queria ficar de fora do só se fala sobre isso. Acontece que essa história de segunda tela mudou. O tempo passou, a Netflix cresceu, a TV ao vivo e as redes sociais se reorganizaram nessa dinâmica e, sobretudo, os vídeos entraram em cena nas redes que antes eram só de fotos de comida ou de textos de poucos caracteres. Primeiro foram vídeos com 15 segundos, depois 30, depois 1 minuto, até que as restrições praticamente desapareceram. Esses vídeos passaram a ser produzidos em formato vertical, que rapidamente se tornou aceito e por isso de fácil transição na experiência de uso ali do smartphone. Ora, você saía de um aplicativo vertical para outro aplicativo já vertical, sem acionar nenhum gatilho de que estava indo assistir alguma coisa, que alguma coisa precisava da sua atenção específica. A TV estava lá, na horizontal, ligada, e só. Essa aceitação do formato vertical eu acho que é fundamental para a discussão que eu quero trazer, porque com o aumento da duração dos vídeos nesse formato, podemos observar a consolidação do celular como a primeira tela, deixando agora a TV com um papel de coadjuvante. Antes da internet e dos smartphones como conhecemos hoje, era comum deixar a TV ligada em um canal qualquer enquanto realizávamos tarefas diárias. Era uma forma de não estarmos sozinhos. Eu mesmo fazia isso bastante. Hoje esse ciclo se reinventa também nos smartphones. Seja ouvindo podcasts, músicas no Spotify, o conceito de companhia migrou para os dispositivos móveis, adaptando-se aos novos tempos e às novas tecnologias. E tudo isto posto, agora eu vou conseguir juntar Lé com Cré e voltar ao tema de como os roteiros da Netflix são extremamente expositivos por conta disso que eu tô falando. Vamos lá, se a TV hoje ocupa a posição de segunda tela, tanto da vida quanto do próprio smartphone, e os streams dominam as TVs, e os smartphones reproduzem quase tudo o que está disponível ali na TV, eu posso inferir que a qualidade da atenção plena para filmes e séries diminuiu drasticamente. No ensaio Casual Viewing, ou consumo casual, vou colocar dessa maneira, né, numa tradução mais minha, ensaio publicado no N+1 por Will Tevlin, há relatos de fontes internas da Netflix que corroboram com isso. O autor menciona que a produção da Netflix, quando passou a ser de lançamentos semanais, tornou-se mais descuidada porque, para o modelo de streaming, a atenção plena do público
não é essencial, abre aspas. Essa produção descuidada funciona para o modelo de streaming, já que o público em casa muitas vezes mal presta atenção. Vários roteiristas que já trabalharam para o serviço me disseram que uma solicitação comum de executivos da empresa é: faça este personagem anunciar o que está fazendo para que os espectadores que têm esse programa ao fundo consigam acompanhar. Há mais ou menos uns 4 anos eu percebi como as séries e filmes originais da Netflix estavam ficando cada vez mais repetitivos e expositivos. Não faltam exemplos, mas cito novamente La Casa de Papel, especialmente a partir da 2ª temporada. A série abusa de um narrador que apenas descreve o que está em tela, sem agregar nenhum valor narrativo. Até quando abordam sentimentos complexos, eles são extremamente claros e frequentemente revisitam, resumem, relembram eventos que ocorreram há 20 minutos e praticamente não evolui, fica no mesmo canto, cozinhando o pato o tempo inteiro. Tá? No episódio em que a Alicia ela relata o que aconteceu durante a sua participação em La Casa de Papel, observe como a narradora apenas descreve o que está em tela. Primeiro ela diz: no dia em que Alicia Sierra caminhou até o matadouro, ela carregava um sorriso enigmático que ninguém reparou. Esse sorriso não era de alguém que estava prestes a desistir. E a cena mostra exatamente isso. Alicia andando com um sorriso que ninguém percebe ali na multidão. Mas será que não dava para chegarmos a essas conclusões apenas assistindo à tela, apenas prestando atenção na cena, prestando atenção aos detalhes que a narrativa destacava? A resposta é não, porque tudo deve ser entregue, como dito aí por um dos executivos da Netflix, de forma direta. Mais adiante, após a Alicia falar, vemos o inspetor entrar em parafuso, né? O inspetor que ela acusa entrar em parafuso. Ele toma remédios para gastrite e a narração, adivinha? Ela vem reforçar o óbvio. O mundo de Osman estava desmoronando. Mas eu tô vendo na tela, por que você tá precisando me dizer? Ela ainda explica que, abre aspas, a imagem pública de Osman estava indo pro lixo e mostra o público enojando o que tá acontecendo. Mas eu tô vendo, por que você tá tendo que descrever pra mim? O lance é, o espectador não tem permissão para pensar ou interpretar nada por conta própria. Nada. Tudo é extremamente expositivo e pior ainda, repetitivo, porque acredite, mais à frente tudo isso será explicado novamente. Agora com outros personagens, em outras circunstâncias, em outras palavras, a narrativa transforma a tela em algo quase inútil. Só o que tem é coisa na Netflix cheia disso. Avatar tem isso, One Piece, que até é uma série boa, tem isso. Round 6, que também a 2ª temporada é maravilhosa, do nada tá se repetindo, porque precisa deixar tudo muito mastigadinho, tudo muito claro. Então, de novo, não tô nem dizendo que isso é bom ou isso é ruim, eu tô só apontando um modelo Netflix e vocês aí, de novo, tirem aí as suas próprias conclusões. Mas eu vou aprofundar essa discussão sobre como os roteiros, eles parecem quase irrelevantes nesse formato voltado para atenção casual e não para atenção plena. Abro aspas novamente para o mesmo artigo que eu estou trazendo aqui como embasamento. Durante a pesquisa deste ensaio, fontes me contaram sobre 2 executivos de alto escalão da Netflix que são conhecidos por aprovar projetos sem sequer ler os roteiros. Doideira, né? O Tavlin, ele tá falando isso no contexto de dizer que muitos conteúdos da Netflix são feitos apenas para os algoritmos de busca. Olha só, abre aspas. Filmes casuais da Netflix abrangem todos os interesses e categorias de identidade existentes, como um filme sobre uma garota alta, que se chama Tall Girl, ou seja, garota alta. Mas também tem o Horse Girl, Skater Girl, Sweet Girl, Lost Girls, Nice Girls. Então ele pega um demográfico específico, né? E vai ali colocando todos os adjetivos possíveis desse demográfico para que aquela pessoa, quando for buscar sobre si, ache um filme ou uma série sobre. Continua aqui nas aspas. O título de um filme casual da Netflix anuncia exatamente o que ele é. Como, por exemplo, uma comédia romântica sobre uma executiva de vinhos chamada A Perfect Pairing, ou Combinação Perfeita. O filme inteiro vai falar sobre a combinação perfeita dela. Tá no título. Tem também um mistério de assassinato chamado Murder Mystery, que é o mistério do Mediterrâneo. Então, o que é o filme? É um mistério de assassinato. Murder Mystery. Ou seja, os títulos são iscas criadas para facilitar a identificação imediata e para engajar o público com o mínimo de esforço possível. Opera para ser encontrada, aderida, entendida e aceita antes mesmo do play ser apertado. É uma estratégia claríssima de alinhamento com métricas de visibilidade e com métricas de engajamento e nada sobre arte, absolutamente nada sobre criação
Dane-se esse negócio de criação, dane-se a criatividade. É verdade que algumas produções escapam desse molde. O Irlandês, do Martin Scorsese, Roma, de Alfonso Cuarón, a recente Ripley, que eu mesmo chamei de uma antissérie da Netflix, mesmo estando na Netflix, enfim. Só que a gente precisa admitir que essas obras, elas não alcançam a audiência massiva de produções como La Casa de Papel, Stranger Things, ou aquelas séries e filmes mais simples com títulos autoexplicativos. Não é à toa que Martin Scorsese já não trabalha mais com a Netflix. O Alfonso Cuarón, que recentemente fez disclaimer para Apple, também não está mais com a Netflix. A Netflix, no início, trouxe esses grandes nomes como uma espécie de selo de qualidade, que era para esconder aquele conteúdo massivo. Como quem diz, mas eu tenho o Martin Scorsese, mas eu tenho a Jenny Campbell com Ataque dos Cães, inclusive ganhando Oscar e tudo mais. Mas hoje, ela não mantém o mesmo apreço por esses nomes, por esse tipo de criação, porque eles não fazem girar a roda dos algoritmos. Ataque dos Cães, lá da Jenny Campbell, nem tem ataque nem dos cães. Roma é um título mentiroso para essa lógica. Nem é sobre Roma, e menos ainda sobre qualquer império que seja. É sobre uma empregada doméstica num bairro chamado Roma. Quem busca por um irlandês, meu Deus do céu? Ninguém. Eles hoje mal figuram ali no catálogo, mal figuram nos novos lançamentos. Há cerca de 4 anos, a Netflix lançou com muito orgulho testes que permitiam ao usuário apagar a tela enquanto assistia a uma série ou um filme. Isso é tão sintomático. Tem essa notícia aí do Tecnoblog falando sobre. A ideia, segundo notícias da época, era economizar dados, enquanto o usuário realizava outras atividades. Essa função não foi adiante devido a algumas críticas, mas hoje é possível sim assistir a Netflix em segundo plano. É só você desligar a tela do celular enquanto está assistindo alguma coisa e dar o play, pela central de comando da tela bloqueada. O conteúdo vai continuar apenas em áudio. Tem outras funções da Netflix que reforçam isso, como para ela é mais importante que o conteúdo seja consumido do que assistido, pensado, seja lá o que for. A possibilidade de alterar a velocidade de reprodução denuncia isso. Se você pode assistir aquilo ali acelerado, você quer tempo para pensar naquilo dali? Não. Precisamos ver cada vez mais. Tudo isso escancara de que mais vale estar presente no hábito de consumo do que proporcionar uma experiência mais profunda. Toda a narrativa visual tornou-se apenas um acessório para o algoritmo. Não importa assisti-la plenamente, importa apenas consumi-la, importa apenas marcar como visto. Isso reduz a necessidade de reflexão e encaixa perfeitamente na lógica de maratonas de consumo. Mas sobre essas maratonas eu já falei no outro vídeo, como isso é algo muito danoso, e eu espero que você dê uma olhada nele. Esse vídeo fica por aqui, mas eu tenho a impressão que eu não estou encerrando esse assunto. Mas isso eu deixo para um outro vídeo.